Nessa noite, amados, e eu peço que você dê muita atenção, nós iniciamos uma série de mensagens, cujo título bem poderia ser Seguir Jesus. Nós precisaremos abrir mesmo mentes e corações para Deus. Não sei quantas mensagens serão, então simultaneamente nós teremos ainda a série de mensagens nas terças-feiras sobre o Apocalipse. E hoje entramos nos domingos numa série de mensagens sobre seguir Jesus. Não sei quantas serão, mas sei, tenho plena convicção disso, que os nossos olhos vão se abrir para uma compreensão mais profunda e uma vivência mais rica do que seja o Evangelho de Jesus Cristo. Serão abordados temas como a relação entre Evangelho, modernidade e pós-modernidade, mundo adulto e o cristianismo arreligioso e a igreja, lei, juízo, graça e salvação, ética e moral cristã. Só para vermos, sabemos já alguns dos temas que serão abordados a começar de hoje. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Todos estamos convidados a fazermos essa peregrinação pela Escritura. Em 31 de maio de 1934, em Barmen, Alemanha, no encerramento do primeiro sínodo confessante da Igreja Evangélica Alemã, então foi o primeiro ajuntamento da Igreja Confessante na Alemanha, das lideranças da Igreja, 31 de maio de 1934, os líderes presentes ali da Igreja Protestante da Alemanha propuseram a Declaração Teológica de Barmen. Esse documento, não muito grande, bem sucinto, bem objetivo, tinha sobretudo, preste muita atenção, sobretudo como propósito orientar cristãos confusos diante de uma ideologia, de uma ameaça crescente na Alemanha, o nacional-socialismo. Então, a Declaração Teológica de Barmen, 1934, é escrita pela Igreja Confessante para se opor ao nacional-socialismo, para orientar os cristãos que estavam sendo confundidos pela ideologia nacional-socialista, que nós chamamos comumente de nazismo. Esse texto foi redigido por um dos maiores teólogos do século XX, nosso queridíssimo, porque nos legou muita coisa boa ao mundo cristão, ao cristianismo no mundo inteiro, nosso amado, querido Karl Barth. Karl Barth tornou-se um dos líderes da Igreja Confessante. A Igreja Confessante era uma minoria cristã que se opunha, uma minoria de resistência ao partido nazista. E Barth salientou publicamente que a igreja deve obediência exclusiva a seu Senhor e ao Evangelho, e que a característica essencial da igreja é ouvir a Deus. A igreja ouve Deus. Eu quero citar um trechinho da declaração de Barmen, são palavras de Karl Barth. O que faz da igreja uma igreja não é isto ou aquilo, por mais indicado e necessário que seja, mas sempre uma só coisa, que a pessoa ouve porque Deus lhe falou, e ela ouve o que Deus lhe falou. A igreja não vive em arbítrio próprio, não é a igreja, sequer é a igreja que dita o que seja o certo ou errado. A igreja não trabalha em arbítrio próprio, por mais bem intencionado que esse arbítrio seja, e sim, ela vive em obediência. E Barth encerra esse trecho da sua fala afirmando que o mundo nem sempre, eu diria, na maioria das vezes, o mundo nem sempre foi grato à igreja, por ela, igreja, ignorar seus deuses. A igreja, diz Karl Barth, segue Jesus. Mas a igreja só pode ser dita seguindo Jesus pelo fato de compor-se de pessoas que ouvem Jesus. No dizer de Barth,
a pessoa ouve porque Deus lhe falou, e ela ouve o que Deus lhe falou. Então diga comigo, ouve, porque Deus falou, e ouve o que Deus falou. Como vimos na última terça, a mensagem de Deus ao mundo, inclusive por meio dos profetas, é Jesus. A igreja é mesmo a comunidade de pessoas que ouvem porque Deus lhes falou. E essa palavra que Deus lhes falou e lhes fala, esse logos divino, e aqui eu já estou usando o texto de João, no qual daqui a pouco nós vamos entrar, esse logos divino, essa palavra divina tem nome, é Jesus. Ouvindo essa palavra, cada membro da igreja a segue. Todos os que vão seguindo essa palavra, e apenas estes que vão seguindo essa palavra, constituem, no dizer de Calbart, e de tudo que o Evangelho diz, constituem a igreja de Jesus Cristo. Então nessa noite nós começamos a pensar no que seja seguir Jesus. Seguir Jesus, em primeiro lugar, é consequência de uma iniciativa divina. Diga comigo, a iniciativa é divina. Só se pode seguir Jesus, porque Deus tomou a iniciativa para que Jesus possa ser seguido. Deus é o ponto de partida do Evangelho, não é o homem. Não é a boa intenção humana, não é a bondade do coração humano, isso não é o ponto de partida do Evangelho. A mensagem da salvação, a verdade do Evangelho, começa e termina em Deus. A caminhada da fé, a caminhada da liberdade, se inicia com um encontro com o Senhor. Esse encontro é marcado por uma iniciativa que vem de Deus. Deus promove o encontro. A iniciativa é dele. Ouve-se porque Deus falou. A iniciativa é e sempre foi divina. João 15:16, um texto que muitos de nós poderíamos citar de cor. Jesus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não foram vocês, fui eu. Partiu de mim, diz Jesus. Eu sou o começo e sou também o fim. João 6, verso 37, Jesus diz, naquele seu discurso extremamente polêmico: todo o que o Pai me dá virá a mim. Aquele que chega até Jesus precisa ser dado pelo Pai para Jesus. Nem é possível chegar a Jesus sem que o Pai entregue essa pessoa a Jesus, isso seria impossível. No verso 65 desse mesmo capítulo 6, Jesus vai repetir esse conceito, só que agora de modo negativo. Ele vai dizer: ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. O encontro com Cristo é uma experiência que o Pai proporciona. O Pai, desde sempre, desde a criação do mundo, tem nos colocado a cada um de nós em contato com a sua palavra, com o seu Cristo. Desde sempre tem sido assim. O Pai tem nos dado sua palavra, e ao nos dar sua palavra, nos entrega seu Cristo. Essa palavra, em contato conosco, imediatamente, isso é instantâneo, imediatamente penetra o mais fundo de nós. Ela vai lá, isso é automático, viu? Quando temos o encontro com Cristo, quando recebemos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus chega a nós, instantaneamente ela vai até o profundo, mais profundo de nós. Isso é automático. Ela penetra a divisão da alma do espírito, ela vai vasculhando a cada um de nós. Isso está acontecendo, diga-se de passagem, neste exato momento. Essa é a característica própria da palavra de Deus. Ela é penetrante,
Ela não é palavra humana, ela é palavra que sonda, ela é palavra que vasculha. Ou seja, é impossível nós apenas lermos a palavra de Deus. Ao termos contato com ela, instantaneamente ela nos lê. Ela nos sonda, ela nos examina, ela nos conhece e ela tem uma intenção: ela quer nos reformular. Ela quer penetrar, ela penetra, e ao penetrar em nós, ela quer refazer todo o nosso mundo. Ela irá nos fazer perguntas, essa palavra vai nos oferecer respostas, a palavra de Deus sempre irá nos ler. Eu quero citar um exemplo, quando chegam para Jesus, discutindo o mandamento era: ama teu próximo como a ti mesmo. E perguntam para ele, alguém pergunta: Senhor, mestre, quem é o meu próximo? Ou seja, quem é a pessoa que eu devo amar? Olha só, o que está nessa pergunta, na verdade, é: quem é que eu devo amar? O justo? O judeu? O crente? E aqui eu não falo do evangélico, aqui eu falo daquele que acredita, daquele que crê. Quem eu devo amar? Imediatamente Jesus acolhe a pergunta e a inverte. É a palavra que nos lê. É a palavra que nos reformula, que nos refaz. Jesus inverte a lógica. Ele conta a história de um homem samaritano que socorre um coitado que tinha sido atacado no caminho. Muitos de nós conhecemos a história. Aquele homem está lá caído no caminho, roubado, ferido. Jesus conta a história de um samaritano que o socorre, que o coloca na estalagem, que paga a hospedagem, pelo menos uma parte, que cuida das feridas daquele homem. Depois de colocar o homem na estalagem, vai embora e já deixa pago. E se faltasse alguma coisa, ele diz: olha, se faltar alguma coisa, quando eu voltar eu te pago, diz para o dono da estalagem. E depois de contar essa história, Jesus, invertendo a lógica, diz: quem foi o próximo do homem ferido? Ou seja, quem se tornou um ser amável. O ser a quem é impossível não se amar. Jesus sai dessa questão, quem é merecedor de amor. Não, a questão não é essa, porque na verdade ninguém é merecedor de amor. Ou alguém diria: todos são merecedores de amor. Eu vou sair dessas ambiguidades agora. Mas a questão para Jesus que importa é quem se torna amável, quem se torna uma pessoa impossível de não ser amada. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos reformula. Olha para o seu irmão, para o seu vizinho, por favor, e diz: a palavra de Deus nos refaz. Amém? É a palavra de Deus, não é a palavra humana, limitada, é a palavra de Deus. O encontro com a palavra é sempre um encontro com a permanente novidade. Jesus, por mais que se ande com Ele, aliás, uma das canções entoadas aqui hoje foi: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Preste atenção. Por mais que se ande com Ele, Ele sempre será uma novidade permanente. Porque é palavra viva. Não é viva como a vida que nós temos, que nos foi atribuída. É viva porque a própria origem da vida é a geradora da vida. É a matriz da vida. É a palavra da qual tudo se originou. É a palavra que trouxe tudo à existência. Todo o encontro com Jesus. Isso vale para nós radicalmente, diariamente, dia a dia.
Todo encontro com Jesus é sempre um encontro com a novidade. Por isso Paulo vai dizer: nós andamos agora, meus irmãos, em novidade de vida. Todo dia é completamente novo. É novo. Foi assim, de certo modo, com Nabucodonosor, rei. Ele mesmo, no capítulo 4 de Daniel, fala sobre o assombro, a surpresa, a transformação, o impacto poderoso que ele tem com a palavra de Deus. Eu não vou ler o capítulo 4 de Daniel, se você puder, por favor, depois leia em casa. Mas verdade é que o próprio Nabucodonosor vai se vangloriar do seu reino, ele mesmo vai contar isso, ele vai se vangloriar do seu reino, ele vai olhar para os seus domínios, para a sua riqueza, e dizer: olha como o meu braço é poderoso, olha como eu sou forte, como eu sou um conquistador extraordinário. Ele vai se vangloriando, e ele conta essa história em retrospectiva, evidentemente, e diz que quando ele estava fazendo essas coisas, se ensoberbecendo, Deus o abateu. E ele inicia a narrativa, então ele vai contar essa história, Deus irá abatê-lo na narrativa, mas ele já inicia o capítulo 4 de Daniel dizendo: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, porque ele era um grande conquistador de muitos territórios na época, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, ou seja, que não tem fim, eterno, e o seu domínio de geração em geração. E aí ele vai contar que na sua vanglória Deus o abate, fazendo-o ficar como um louco. Ele vai morar com as feras selvagens. O cabelo dele vai crescer como o pelo de um animal. As unhas vão crescer, os pelos do corpo, ele vai ficar debaixo do orvalho da terra. Mas depois que passa o tempo do quebrantamento, Deus o exalta, ele volta para a corte e reassume o trono. Mas quando ele é abatido, soa uma voz no céu. Um anjo de Deus, a palavra de Deus, derrubando Nabucodonosor como um louco. Não se pode estar diante da palavra de Deus sem que se tenha uma experiência poderosa, renovadora, transformadora, sempre nova. O encontro com a palavra de Deus será sempre um acontecimento dia após dia. E sendo Deus desde sempre quem fala a sua palavra, diga comigo, é Deus quem fala. Sendo Deus quem fala a sua palavra, é Ele mesmo quem promove essa experiência libertadora, essa experiência transformadora, essa experiência que nos refaz. Deus é quem nos convida, por meio da sua palavra, a fazermos 3 coisas. E eu vou citar essas 3 coisas, mas não irei necessariamente discriminar essas 3 coisas. Eu desafio você a perceber essas 3 coisas de agora em diante na mensagem. As 3 coisas a que Deus nos convida a viver são ver, ouvir e tocar. Seguir Jesus é ver, ouvir e tocar Jesus. Por favor, perceba essas coisas a partir deste ponto da mensagem. João 1, o Evangelho, nos conta o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. O texto diz que tudo ocorreu em Betânia, não é a mesma Betânia pertinho de Jerusalém, não é desta Betânia que a Bíblia está falando. Betânia do além Jordão,
uma antiga cidade na fronteira entre Judeia e Samaria, na margem oriental do Rio Jordão. É junto a esta cidade que Jesus será batizado por João Batista, Betânia de Além Jordão. A gente pode confundir lá com a Betânia de Marta, Maria e Lázaro, né? O texto diz, João 1, verso 35, no dia seguinte, João estava outra vez ali, João Batista, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Diga comigo, Jesus, o Cordeiro de Deus. João Batista está dizendo, que Jesus será o sacrifício, o grande Cordeiro, para nós, e vocês têm me ouvido falar repetidamente isso no estudo sobre o Apocalipse, para nós fica uma realidade um tanto quanto distante. O Cordeiro, o que é isso? Do que João Batista está falando? Para um judeu não, isso está muito próximo. Um dos temas repetidos ao longo de todo o Antigo Testamento e também do Novo Testamento é a libertação de Israel do Egito. E essa libertação só ocorre depois que um cordeiro ou bezerro é morto, o sangue é passado nas portas, nas vergas, nos umbrais, e Israel então consegue sair livre, porque nas casas onde tem esse sinal, a morte não entra, mas nas casas onde não há o sinal, a morte entra e todos os primogênitos morrem. Só então o faraó libera a nação de Israel, depois de 400 anos aproximadamente de escravidão. Quando João Batista olha para os discípulos dele e diz, está aí o Cordeiro de Deus, ele está fazendo para um judeu uma referência direta a, diga comigo, libertação. Eis aí, João Batista está dizendo, eis aí a fonte da nossa libertação. Ele é o segredo. A história vai se repetir, mas não será um animal sacrificado. É Ele. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus, eu gostaria que você olhasse essa cena comigo. João Batista olha para 2 discípulos dele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus. E se você ler os versos anteriores, vai perceber que João Batista já tinha falado sobre Jesus, já tinha dado, como diz João Evangelista, já tinha dado testemunho acerca de Jesus. Então os discípulos já sabiam que assunto era esse também. João fala isso, 2 discípulos dele, imediatamente o deixam e passam a andar de trás de Jesus, seguir Jesus. Então Jesus, diz o texto, olhou para trás. Viu que eles o seguiam e perguntou, o que é que vocês procuram? Eles perguntaram, Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4h da tarde. Nesse momento, ou nesse texto, nós encontramos a grande visão, a grande escuta, o grande toque na vida de todo aquele, de toda aquela que se dispõe a seguir Jesus. Eu gostaria que você observasse comigo agora a grandeza desse diálogo. Temos aqui alguém faminto por Deus. Nós vamos juntos examinar a grandeza desse diálogo e o profetismo. Esse diálogo tem uma força profética enorme. É um diálogo totalmente fora do tempo aqui. Basta lembrar, só para a gente entender um pouquinho, basta lembrar que esse diálogo de Jesus, esses 2 discípulos que eram discípulos de João Batista, abandonam João Batista e passam a seguir Jesus, basta lembrar que esse diálogo está encravado
no meio de dois textos de extrema profundidade. O primeiro é João 1, falando sobre o verbo que se fez carne, um texto altamente filosófico que abre o Evangelho de João. E a narrativa seguinte a esse diálogo de Jesus com os dois discípulos é o primeiro milagre de Jesus nas bodas, numa festa de casamento em Caná da Galileia, e Jesus fala enigmaticamente para Maria, dizendo: ainda não é chegada a minha hora, revelando que ele era alguém, ou um Jesus, com os olhos na cruz. Ele vive sua vida com os olhos na cruz. Ele responde filosoficamente para Maria. Então, essa conversa de Jesus com os dois ex-discípulos de João Batista está encravada num contexto altamente filosófico. E João, dos 4 evangelhos, é mesmo, de longe, o mais reflexivo. João apresenta Jesus como Logos, a palavra que origina todas as coisas. Fala sobre essa conversa dos dois ex-discípulos de João Batista com Jesus, depois vai entrar no primeiro milagre de Jesus. Deixa claro, João, evangelista, deixa claro que Jesus é aquele que vive com os olhos na cruz que o aguarda. Ele vai andando, vivendo, olhando para a cruz. Nós não poderíamos então de jeito nenhum esperar um diálogo do mestre com os seus primeiros discípulos muito simplista. João evangelista nos conta que 2 discípulos de João Batista passam a seguir Jesus. Preste atenção. O verbo que João usa aqui para seguir é akolutel, usado para falar de alguém que se torna imitador. É usado para falar de alguém que se torna discípulo. Eles irão atrás dos passos do mestre, eles irão aceitar as consequências de seguir o mestre. É uma adesão de fé, é um testemunho público, já é um testemunho carregado de silêncio. Olha só, eles se calam, João Batista fala, eles se calam e aceitam a verdade de que Jesus é o Cordeiro de Deus. E imediatamente passam a andar como discípulos. Não é um mero andar. Estamos juntos no pensamento? Não é mero andar, não é disso que João Evangelista está falando. Jesus olha para trás, interrompe a declaração de fé que esses 2 ex-discípulos de João Batista estavam fazendo. Que declaração de fé era essa? Andar atrás de Jesus, seguir Jesus. Jesus olha para trás e interrompe isso. Ele diz: o que é que vocês estão procurando? O que procuram? O que vocês buscam? Essa é a mesma pergunta que Jesus fala para todo homem e mulher, para todo jovem, para toda criança que decide segui-lo. O que você está procurando? Quantos aqui querem seguir Jesus? Quantos aqui houve um dia em que disseram: eu quero Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida, eu preciso dEle, Ele é o meu libertador? Quantos aqui fizeram isso? Aleluia. Pode ter certeza que desde então Jesus olhou para trás e disse: o que você quer? O que você está procurando? Qual a sua intenção com isso? Essa é uma pergunta, no mínimo, embaraçosa. Jesus sabia, olha só, Jesus sabia que João Batista tinha dito para aqueles 2 homens que ele, Jesus, era a oferta de Deus para a libertação do mundo. Jesus sabia disso. Eles queriam libertação, queriam ser livres da opressão romana, queriam ser livres da opressão do pecado, queriam o que João Batista tinha dito: o Cordeiro de Deus batiza com o Espírito Santo. João Batista já tinha dito isso nos versos anteriores. Eles queriam o derramamento do Espírito Santo,
acerca do qual João Batista tinha dito que era Jesus quem concedia, eles queriam a glória de Deus. Mas Jesus pergunta: o que vocês querem? E a resposta deles é: mestre, onde é que o Senhor mora? O Senhor está pousando onde? Está parando por onde aí, Jesus? A resposta deles é algo como: nós podemos entrar na tua casa? Nós queremos te conhecer, queremos ter intimidade contigo, queremos participar do estabelecimento do teu reino. A gente já sabe que o Senhor é o Cristo, João Batista já contou para nós. O Senhor é o que batiza com o Espírito Santo, a gente já sabe. A resposta deles traz tudo isso nas entrelinhas. Está tudo oculto ali. Mestre, onde é a sua casa? Diga comigo, mestre. Onde o Senhor mora? A continuação do texto é muito simples e carregada de um sentido muito profundo. Venham ver, disse Jesus. Vem ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. Alguns pontos que não podem passar desapercebidos. Primeiro, nada é dito para nós sobre essa suposta casa de Jesus. Só se diz que esses 2 ex-apóstolos, ou 2 ex-discípulos de João Batista, vão onde Jesus está e passam o dia com ele, o final do dia com ele. Só se diz que eles ficaram com Jesus, porque na verdade é isso que importa. E essa experiência é tão marcante, que João até diz a que horas eles se encontraram com Jesus e passaram a ficar com Jesus. O horário preciso é 4 da tarde. Isso para nós, e eu gosto da fala de Gustavo Gutierrez sobre isso. Isso para nós é irrelevante, mas não é irrelevante para quem tem o encontro de glória com Cristo. Até a hora é marcante. Sabe-se o dia, sabe-se o mês, sabe-se o ano, sabe-se a hora. Dizer o horário é uma forma de a Bíblia expressar para nós o quanto isso foi marcante para aqueles homens. Segundo detalhe, Jesus morava, a Bíblia diz onde era a casa propriamente de Jesus. Jesus morava em Cafarnaum, na Galileia, lá no norte da Palestina, não ali em Betânia, além do Jordão, entre Judéia e Samaria, que ficava no centro da Palestina. Jesus morava no norte. Ali não estava a casa de Jesus. Preste atenção. Terceira verdade. A primeira habitação, a primeira casa de Jesus é entre nós. Jesus mora entre nós. Aleluia. Isso é tão reconfortante, né, amados? Essa é a primeira casa de Jesus. O próprio capítulo 1 de João nos dá essa pista. No verso 14, o verbo se fez carne e fez uma tenda. Ao pé da letra é isso que o grego está dizendo. E fez uma tenda entre nós. E vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A primeira habitação de Jesus olha para o seu irmão, para a sua irmã, com muito carinho, com muito amor, e diz: a primeira casa de Jesus é entre nós. Aleluia. Um dos 2 que ficou com Jesus, que deixou João Batista e ficou com Jesus, a Bíblia diz, o nome dele era André. André, na continuação do relato, chama seu irmão Simão e o apresenta a Jesus. Jesus coloca em Simão o nome de Pedro. No dia seguinte, indo para sua casa na Galileia,
Jesus encontra Filipe e lhe diz: segue-me. Filipe vai em busca do seu amigo Natanael e diz: nós encontramos o Cristo, nós encontramos o libertador que Moisés e os profetas anunciaram. Natanael se encontra com Jesus, e eu já estou resumindo a história. Por causa de Filipe, Jesus diz: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A sequência se encerra então com Jesus fazendo uma referência direta, não há nem alguma dúvida a esse respeito, uma referência direta a Gênesis 28, a escada de Jacó, o sonho de Jacó com a escada. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Estou lendo Gênesis 28, verso 11. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Verso 19, e chamou o nome daquele lugar Beit-El, que em português deu Betel, casa de Deus. Beit, casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade, diz o texto, antes de se tornar Betel, era Luz. Querido, querida, eis onde se dá a grande visão, a grande escuta, o grande toque de todos aqueles que se dispõem a seguir Jesus. Na primeira casa de Jesus, que é o centro da história humana. Suponho que a casa que Jesus mostrou, e aqui a gente tem que ver a beleza do texto, a casa, Jesus não tinha casa ali em Cafarnaum, digo, em Betânia, do Além Jordão, a casa dele era em Cafarnaum. A casa que Jesus mostra, eles dizem: Senhor, onde moras? E Jesus olha para eles e diz: venham ver. A casa que Jesus mostra àqueles dois discípulos é algo como a sombra debaixo de uma árvore, o lindo campo aberto. Ali com Jesus, naquela casa, naquela oikos, aqueles dois ex-discípulos de João Batista contemplam o mundo. Ouvem as palavras de Jesus, tocam as mãos de Jesus, comem juntos com Jesus, afinal de contas, ficaram das 16h até o fim do dia. Ali eles estão em comunhão com Jesus, na primeira casa de Jesus, que é entre nós. No mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Minha casa, diria Jesus, é onde vocês irão me contemplar, onde irão me ouvir, onde irão me tocar, onde estarão comigo em comunhão. E nós precisamos lembrar e notar que daquele instante em diante, eles já eram uma comunidade cristã. Jesus, André e possivelmente João, que está contando a narrativa. Possivelmente João, aliás, a maioria dos teólogos aponta nessa direção, era João mesmo, o segundo discípulo. Estão ali possivelmente debaixo da árvore, em campo aberto, olhando o mundo, enquanto Jesus diz: estão vendo como é bela a minha casa? É aqui que eu quero ter intimidade com vocês. Quantos vão sair daqui nessa noite e vão para casa?
Não, pastor, eu vou pegar meu avião e vou para Nova York hoje. Oh. Não, tem um chofer me aguardando. Daqui a pouco, quando o culto terminar, eu vou só ligar, pegar meu celular, ligar para ele. Pode me levar. E nós já vamos para um hotel fazenda lá em Bonito, imediatamente. Lá na sua casa, lá naquela casa que é parte de mundo, Jesus quer morar. Ele quer que lá também seja casa dele. Jesus tem por casa o mundo inteiro. Quantos vão trabalhar amanhã de manhã? Recentemente eu vi não sei como é que é o nome daquilo, deu um branco agora. Uma coisa, a palavra coisa é tão oportuna muitas vezes, né, meus irmãos? Serve para tudo. Vi uma coisa, onde estava escrito, pode ter certeza, mais ou menos assim, pode ter certeza que a segunda-feira é mais terrível para quem não tem um trabalho, um emprego. E tem gente que já, Jesus, amanhã é segunda. Glória a Deus, amanhã é segunda. Escola, quem vai estudar aqui amanhã? Meu Deus. Oh, glória. Pois bem, o seu trabalho, Jesus quer poder morar ali. A sua escola, Jesus quer poder morar lá. E se houver cristãos naquele lugar, que haja um crescimento em comunhão lá também. Eu lembro quando eu era estagiário do banco, e tinha uma colega, Ana Maria, estava enfrentando uma batalha tremenda familiar, e nós tínhamos o nosso prédio, o prédio tinha 13 andares, e nós tínhamos lá o último andar, que era um andar vazio. Nós íamos para lá, no horário do lanche, e lá o fogo caía. Nós íamos orar, íamos clamar ao Senhor. Essa é a primeira grande visão. Minha casa é onde vocês irão me contemplar, me ouvir e me tocar. Aqui eu preciso finalizar com uma postura altamente equilibrada de um dos mártires, é mártir porque ele morreu por causa do cristianismo mesmo, dos nossos dias, relativamente falando. A postura altamente equilibrada de um dos mártires contemporâneos do cristianismo, já o citei aqui outras vezes, o pastor e teólogo, que também, com Karl Barth, compunha aquele grupo lá da resistência alemã, um teólogo e pastor chamado Dietrich Bonhoeffer. Rossino Ghibellini conta para nós algo sobre Bonhoeffer que é muito interessante. É o final da mensagem, preste atenção. Bonhoeffer é um dos pouquíssimos homens que na Alemanha de Hitler ousou se envolver diretamente na atividade política, valendo-se dos conhecimentos da sua família, a família dele era uma família de advogados, e dos contatos internacionais para a sua atividade. Esse pastor, Bonhoeffer, foi detido em abril de 1943, ou seja, bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Foi lançado no cárcere de Tegel, em Berlim. Ali ficou por 18 meses, até outubro de 1944, quando foi transferido para o cárcere mais rigoroso da polícia secreta alemã, a Gestapo. E depois foi enviado para um campo de concentração de Buchenwald. E foi executado no campo de Buchenwald. Foi enforcado, o pastor Bonhoeffer foi enforcado lá por alta traição contra o nazismo. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, a guerra já estava quase acabando, 3 semanas antes do fim da guerra, esse pastor foi enforcado.
foi para o campo de extermínio de Flossenburg, na Baviera, e em 9 de abril de 1945, ele foi executado. Esse homem, nós temos livros dele aqui na biblioteca, um melhor que o outro, leia, são gloriosos. Vida em Comunhão, por exemplo, é dele, Discipulado é dele. Esse homem tinha uma posição muito equilibrada sobre experimentar Jesus nessa casa de Cristo que é o mundo. Estamos juntos? Ouçamos Dietrich Bonhoeffer. Ele sentiu a necessidade de se voltar ao conceito de disciplina do arcano. Disciplina do arcano. Isso é uma coisa totalmente distante de nós que eu vou explicar agora. É um conceito integrante. Para o amigo de Bonhoeffer, chamado Bettger, que inclusive redigiu textos, trocando cartas com Bonhoeffer na prisão, é um conceito que nos auxilia numa interpretação não meramente religiosa de comunhão cristã. Vamos entender. Na igreja antiga, a disciplina do arcano excluía os não cristãos da parte principal do serviço, do culto, do serviço divino. Para Bonhoeffer, a retomada da disciplina do arcano não era para criar um espaço exclusivamente religioso, separado do mundo secular, separado do mundo não cristão. Não era isso. Não era um espaço para se opor ao mundo sem Cristo. Eu quero dar um exemplo. A disciplina do arcano, se fosse implantada, por exemplo, hoje aqui, daqui a 2 semanas nós estaremos em culto de ceia. No momento da ceia, somente cristãos convictos poderiam estar aqui dentro. A disciplina do arcano exigia que apenas cristãos convictos participassem do núcleo de significado da fé cristã. Agora, por que esse posicionamento de Bonhoeffer? Ele achava que isso deveria ser retomado na igreja na época da resistência contra o nazismo. Por quê? Porque Bonhoeffer odiava o mundo? Não, muito ao contrário. Porque Bonhoeffer não queria que as pessoas tivessem contato com a glória de Deus, exatamente o oposto disso. A disciplina do arcano não é, para Bonhoeffer, uma nova forma de parcialização ou de separação do mundo, mas está em função do serviço ao mundo, está em função de uma secularidade que não seja apenas exterioridade. O que seria isso? Era uma ação destinando a igreja a proteger a celebração do mistério, porque é dessa celebração que a igreja tira a sua força para viver no mundo e para transformá-lo. Bonhoeffer, tentando ressuscitar a disciplina do arcano, eu não estou dizendo que isso é devido, viu? Pastor, o senhor acha que isso deveria ser reimplantado nas igrejas? Não estou dizendo isso, não. Eu apenas estou dizendo para você que há uma posição muito equilibrada aqui. Há um mistério que precisa ser vivido na comunhão cristã. E só sendo vivido o mistério plenamente na comunhão cristã é que o mundo será abençoado. Só quem vive o mistério pode sair da comunhão e impactar o mundo com a realidade tangível, palpável do mistério. Se o mundo todo é casa de Cristo, também é verdade que Cristo nos chama a uma comunhão muito profunda, para por meio dela revelarmos o próprio Cristo ao mundo. Por favor, fique de pé no seu lugar.